Recentemente, Mark Sanderson, membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, fez um discurso onde falou sobre perseguição religiosa, decisões de tribunais e vitórias legais da organização. Sanderson não é apenas um orador qualquer, tipo um Maurício quando ele era o ancião. Ele é um dos homens que dirige toda a organização mundial. E, curiosamente, é também o mesmo homem que apareceu quando a organização começou a sentir pressão legal na Noruega. Foi nessa altura onde foram anunciadas mudanças importantes nas regras sobre desassociação e contacto com ex-membros. Até agora, uma comissão de anciãos costumava reunir-se com o pecador apenas uma vez. No entanto, o corpo governante decidiu que a comissão pode optar por se reunir com a pessoa mais do que uma vez. E o que dizer de um menor batizado? Alguém com menos de 18 anos de idade? E se alguém assim cometer um pecado grave? Atualmente o procedimento é o seguinte: uma comissão de anciãos deve reunir-se com o menor batizado na presença dos pais cristãos. Mas o novo procedimento é diferente. 2 anciãos vão reunir-se com o menor e com os pais cristãos. No entanto, o que deve ser feito se o menor batizado continuar a praticar o pecado deliberadamente? Nesse caso, uma comissão de anciãos irá reunir-se com ele e com os seus pais cristãos. Até agora, nós não cumprimentávamos pessoas que tivessem sido removidas da congregação. Mas o corpo governante decidiu fazer um ajuste. Um publicador pode usar a sua consciência bem treinada pela Bíblia para decidir se vai ou não vai dar um simples cumprimento e as boas-vindas à pessoa desassociada. Olá, é tão bom ver-te aqui. Obrigada. É claro que não ficaríamos a conversar casualmente com essa pessoa, mas também não precisamos de ignorá-la completamente. Muitos viram essas mudanças como um ajuste espiritual. Outros viram como uma tentativa de reduzir danos legais. Agora, algum tempo depois, o mesmo Sanderson volta com o mesmo tema, num discurso que ele fez recentemente na visita à filial do Chile. Lá houve uma reunião especial e ele fez um discurso. Neste discurso, ele fala de perseguição, fala de acusações e fala de vitórias nos tribunais. Mas será que a história é realmente assim tão simples? É isso que vamos analisar agora. Mas antes de continuarmos, tenho um pequeno pedido. Se ainda não estás inscrito no canal, inscreve-te agora, por favor. E se quiseres apoiar ainda mais este trabalho, podes também tornar-te um membro do canal. O link para te tornares membro do canal está no primeiro comentário deste vídeo. Já temos um membro no canal, e desde já agradeço imenso, mas as vagas não esgotaram, são ilimitadas. Estamos à espera de mais apoiantes para ajudar este canal a crescer. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo e terem o hábito de escreverem pelo menos um comentário em cada vídeo. Assim o YouTube entende que este conteúdo é interessante e começa a recomendá-lo a mais pessoas. E dessa forma, esta mensagem, a verdadeira verdade, poderá chegar a mais gente. Agora vamos reagir a estes trechos do discurso de Mark Sanderson, membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Estes trechos foram disponibilizados por Lars Wood no Reddit. And in other cases, some may have turned away from serving Jehovah, and now they make these horrible charges against his people. Y en otros casos, algunos se han alejado de la verdad y llegan a hacer acusaciones horribles en contra del pueblo de Jehová. Aqui ele está a dizer que algumas pessoas abandonaram a organização e agora fazem acusações horríveis contra o povo de Jeová. Reparem numa coisa muito importante. Ele apresenta imediatamente a origem das acusações, ex-membros. Ele usou estas palavras para uma assistência composta maioritariamente por testemunhas de Jeová concluir que são os nossos inimigos que estão a nos levar ao tribunal. A organização muitas das vezes diz que os ex-membros são como um veneno, são doentes mentais, são apóstatas e outros nomes que fazem uma testemunha de Jeová ter medo de um ex-membro crítico à organização. Aqui, primeiro Mark Sanderson desacredita a fonte antes de discutir a acusação, mas ele não menciona algo muito importante. Muitos dos processos judiciais que hoje existem contra a organização não são simples queixas emocionais de ex-membros zangados. Estamos a falar de processos em tribunais civis, investigações governamentais
e decisões judiciais de vários países como Noruega, Bélgica e também outros lugares do mundo. Em muitos casos, quem leva os casos para o tribunal são pessoas que dizem ter sofrido consequências muito sérias, como isolamento social, separação familiar e outras práticas que os tribunais começam a examinar. Mas quando Mark Sanderson resume tudo isso como acusações horríveis, ele não está a falar apenas de comentários na internet. Ele está a falar de processos legais. Agora vamos continuar. Well, now let's look at some examples of the type of persecution that Jehovah's people are facing today. Por eso veamos algunos ejemplos de este tipo de persecución que enfrenta el pueblo de Jehová hoy día. For example, in the country of Belgium, Por ejemplo, en Bélgica, prompted by our opposers, instigado por nuestros opositores, the Belgian branch was criminally convicted at trial. la sucursal de Bélgica fue condenada por una acusación criminal. Aqui ele está a dizer que na Bélgica, a filial das Testemunhas de Jeová foi criminalmente condenada em tribunal por causa de opositores. Vamos colocar o contexto aqui. O caso da Bélgica começou porque autoridades e ex-membros alegaram que a política de desassociação, especialmente a forma como os ex-membros devem evitar contato com quem sai da religião, podiam incentivar discriminação social contra ex-membros. And they were ordered to pay 100,000 euros in damages. Y fueron condenados a pagar más de 100 millones de pesos por daños. Why? ¿Por qué? Well, they said that the branch had incited discrimination and hatred. Porque dice que la organización promovía la discriminación y el odio. Aqui ele está a dizer que o tribunal afirmou que a organização tinha incentivado discriminação e ódio. E a organização deveria pagar 100.000 euros. Agora pensemos um pouco. Se um tribunal chega ao ponto de usar palavras como discriminação, isso normalmente significa que analisou documentos, discursos e políticas internas. Mas para falar a verdade, a questão não era simplesmente ódio à religião. Mark Sanderson está a contar uma parte da verdade, e isto acaba sendo mentira. A questão era: quando alguém sai da organização, os familiares e amigos devem cortar relações sociais ou não? Esse foi o ponto central. Mas Sanderson apresenta o caso apenas como perseguição religiosa. Estas acusações não aparecem do nada, do tipo o juiz acordou e inventou essas acusações. Mark Sanderson não explica qual política foi analisada. Não fala da prática de evitar socialmente quem é desassociado. Não fala de instruções sobre cortar contato com alguém removido da congregação. Ele apenas apresenta o resultado como uma acusação absurda. Vamos continuar. Well, of course, the branch office appealed this horrible decision. Por supuesto, la sucursal apeló a esta terrible decisión. And at the appeal hearing, our lawyer, who is not one of Jehovah's Witnesses, said this. Y durante la audiencia de apelación, el abogado, que no es testigo de Jehová, dijo esto: Before I met Jehovah's Witnesses, antes que yo conociera a los testigos de Jehová, I thought they were a sect. yo pensaba que eran una secta. Aqui, ele está a dizer que o advogado das testemunhas de Jeová, que nem sequer é testemunha de Jeová, disse que antes pensava que a religião era uma seita. Isto é interessante, porque a palavra seita aparece aqui quase como uma acusação injusta. Então vamos falar rapidamente sobre o que normalmente define uma seita, segundo muitos estudiosos. Algumas características de uma seita que frequentemente são mencionadas incluem controle forte sobre os membros, isolamento de ex-membros, autoridade central forte, dificuldade de sair sem consequências sociais e controle da informação consumida pelo membro da organização religiosa. Agora, eu não vou dizer que o advogado das testemunhas de Jeová está certo ou errado. Compare estas características com as práticas conhecidas das testemunhas de Jeová e depois tire as suas próprias conclusões. Agora continuemos com o discurso. However, as I began to work with Jehovah's Witnesses Sin embargo, cuando empecé a trabajar con los testigos de Jehová and to get to know them, y empecé a conocerlos, I began to realize that everything I thought about Jehovah's Witnesses
Y ahí empecé a darme cuenta de que todas estas cosas que dicen en contra de los testigos de Jehová, everything that I had been told about them, todas las cosas que habíamos escuchado acerca de ellos, was not true. no son en absoluto verdad. Aqui ele está a dizer que o advogado começou a trabalhar com as testemunhas de Jeová e percebeu que tudo o que tinha ouvido sobre elas não era verdade. Agora vamos parar um momento. Lembrei-me de algo muito importante neste trecho. Este discurso foi feito neste ano, 2026. O caso da Bélgica teve o seu desfecho em 2022. Vamos contar juntos. 2023, 2024, 2025, 2026. 4 anos. E o próprio Mark Sanderson diz claramente que o advogado ainda não é testemunha de Jeová. E ele não disse que começou a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Não disse que começou a assistir às reuniões depois disso. Não disse que decidiu tornar-se uma testemunha de Jeová. Mas depois de trabalhar com elas, ficou maravilhado com o que ele descobriu sobre elas. E ele mesmo confirma que o que os ex-membros falam não é verdade. Interessante, não é verdade? Estamos habituados a ouvir que alguém ficou sabendo de algo bom que a organização faz e decidiu assistir às reuniões, começou a estudar a Bíblia e muito mais. Mas com este advogado foi diferente. Ele trabalhou com a organização durante anos, mas isso não mudou nada na vida dele. Guardem bem este ponto porque é um detalhe curioso. Agora vamos continuar. He then turned to the audience in the court. Entonces él empieza a hablar ahora a la audiencia que está en la corte It was filled with brothers and y sisters. que estaba lleno de hermanos y hermanas. He said, "Look at them. Y le dijo, mírenlos, Look how beautiful. miren qué hermosos, They're so wonderfully dressed. miren que están vestidos tan bien, They're so well behaved. ellos se portan tan bien, They live normal lives. tienen vidas normales, They have families. tienen They familia, work in our communities." trabajan con nosotros. Aqui ele está a dizer que o advogado virou-se para o público no tribunal e disse algo como: olhem para eles, são pessoas bonitas, bem vestidas, bem comportadas, têm famílias, trabalham nas nossas comunidades, vivem vidas normais. Este tipo de argumento tem um nome muito simples: argumento emocional. Em vez de discutir as práticas, as políticas da organização, o advogado desviou a atenção para a aparência das testemunhas de Jeová que estavam no tribunal. Mas pense comigo, ser bem vestido prova que uma organização não pode ter práticas problemáticas? Ser educado significa que todas as políticas internas são justas? Claro que não. Muitas pessoas boas, educadas e trabalhadoras podem fazer parte de organização com regras muito rígidas ou até prejudiciais. O advogado aponta para a aparência e comportamento dos membros presentes no tribunal. Normalmente, nestes casos quentes, no tribunal vão apenas membros leais da organização, escolhidos a dedos. Não levam um que acaba de entrar na chamada verdade para ir ouvir estes julgamentos. Isto que o advogado das testemunhas de Jeová disse é que nem defender um criminoso perigoso e deixares o crime que o seu cliente cometeu e começares a destacar a aparência dele. Vamos continuar. They live normal lives. Tienen vidas normales, They have families. tienen They familia, work in our communities. trabajan con nosotros. It's true. They take their religion seriously. Es verdad, se toman su religión muy en serio, But they're just like all of us. pero todo lo que hemos dicho de ellos, Aqui ele está a dizer que as testemunhas de Jeová são pessoas normais, como qualquer outra. E isso é verdade em muitos sentidos. São vizinhos, trabalhadores, pais, mães, pessoas que querem fazer o que acreditam ser certo. Mas, novamente, essa não era a questão central, Sr. Mark Sanderson. O tribunal não estava a julgar se as testemunhas de Jeová são simpáticas ou não, se vestem bem ou não. O tribunal, Sr. Sanderson, estava a analisar políticas organizacionais, especialmente políticas que podem afetar a vida das pessoas que decidem sair da religião que você e os seus amigos do corpo governante comandam. Isso é algo completamente diferente. Em vez de você contar detalhes sobre a aparência, o que foi dito no tribunal, algo bonito ao seu favor, deverias tocar nestes pontos. Mas não. Vamos continuar.
everything that we have been told about Jehovah's Witnesses is simply not true. Por eso todo lo que hemos escuchado de los testigos de Jehová simplemente es mentira. Aqui ele está dizendo que tudo o que se diz sobre as testemunhas de Jeová simplesmente não é verdade. Mas esta afirmação é extremamente ampla, porque hoje qualquer pessoa pode pesquisar e encontrar documentos, vídeos oficiais da organização e até decisões judiciais. E muitas das críticas feitas por ex-membros aqui no YouTube, em alguns sites da internet, são baseadas precisamente nestes materiais. Não são apenas rumores, são coisas que estão gravadas em vídeos, escritas em publicações ou apresentadas em tribunal. Agora vamos avançar para o resultado do caso. Well, what was the outcome of this hearing? Bueno, ¿qué fue lo que pasó después de esta audiencia? On June the 7th, 2022, En junio del 2022, the Court of Appeal ruled in favor of the branch la Corte de Apelaciones falló a favor de la sucursal and fully acquitted it of all charges. y se eliminaron todos los cargos. Aqui ele está dizendo que em 7 de junho de 2022, o Tribunal de Recurso decidiu a favor da organização e absolveu a filial. Mas reparem novamente no que não é dito. O fato de um tribunal decidir um caso específico não significa automaticamente que todas as críticas desaparecem. Significa apenas que, naquele caso concreto, o tribunal interpretou a lei de determinada forma. Mas Sanderson apresenta isto como uma grande prova de que todas as acusações contra a organização são falsas. Vamos continuar. This provides wonderful legal protection for us throughout Europe. Y eso le dio una protección legal a los testigos de Jehová en toda Europa. And it allows us to continue to carry on with our activities. Y eso nos permite a la sucursal seguir atendiendo nuestras actividades. Isn't this a wonderful outcome, brothers? ¿No les parece maravilloso, queridos hermanos? Aqui ele está dizendo que esta decisão traz uma proteção legal maravilhosa para as testemunhas de Jeová na Europa. E claro, a assistência reage com aplausos. Mas agora vamos fazer uma pequena pergunta. Se tudo estivesse tão resolvido assim, por que continuam a surgir casos legais em vários países? Por que é que governos e tribunais continuam a analisar práticas da organização? Essa é uma pergunta legítima. E é aqui que entramos na parte que talvez seja a mais importante de todo o discurso. A Noruega. Vamos ouvir como Mark Sanderson apresenta essa história. Well, more recently, our brothers in the country of Norway have been attacked. Ahora, más recientemente, nuestros hermanos en Noruega han recibido ataques también. In 2022, the government canceled their legal registration. En el año 2022, las autoridades cancelaron nuestro reconocimiento legal en el país. And for what reason? ¿Y por qué razón? Well, because we remove unrepentant wrongdoers from the congregation. Porque sacamos de la congregación a los pecadores que no se arrepienten. Aqui ele está dizendo que em 2022 o governo da Noruega cancelou o registro legal das testemunhas de Jeová porque elas removem, escutem bem, removem pecadores não arrependidos da congregação. Esta frase é extremamente interessante porque ela simplifica toda a questão e só fica a parte de expulsar pecadores. Mas o caso da Noruega não é apenas isso. O que está realmente em análise não é apenas o direito de uma religião expulsar os membros. Quase todas as religiões no mundo têm regras internas. O verdadeiro problema analisado pelas autoridades norueguesas é outro. O que acontece depois que alguém sai? Porque nas testemunhas de Jeová, não se trata apenas de sair da congregação. Existe também a prática de evitar socialmente a pessoa. Pais podem deixar de falar com filhos. Filhos podem ser pressionados a cortar contato com os pais. Amigos de longa data deixam de se cumprimentar. Famílias ficam divididas. E isso não é uma acusação inventada. Isso está documentado em vídeos oficiais da própria organização, em publicações e também em testemunhos apresentados nos tribunais. E aqui entra um detalhe que muitas vezes não é mencionado. Na Noruega,
As autoridades também analisaram a situação de menores de idade, porque jovens batizados, ainda adolescentes, podem enfrentar pressão social muito forte se decidirem abandonar a religião. O debate não era apenas disciplina religiosa, era também liberdade individual e direitos sociais. Agora vamos continuar com o discurso. Well, we appealed to the courts to overturn this decision. Así que se apeló a la Corte para que cambiara esta decisión. But in 2024, the court upheld this decision. Pero el año 2024 ahora la Corte recibió esta apelación también. And so we appealed to a higher court in Norway. Así que tuvimos que ir a la Corte, una corte más alta ahí en Noruega. In February of 2025, En febrero del 2025, our case was heard for 2 weeks by the Court of Appeal. nuestro caso fue atendido durante unas 2 semanas por la Corte de Apelaciones. Aqui ele diz que a decisão foi contestada em tribunal. Isso é normal. Qualquer organização ou indivíduo tem o direito de recorrer. E o caso continuou nos tribunais superiores. O caso foi ouvido durante 2 semanas. Ele apresenta isto quase como prova de que o processo foi extremamente longo ou complicado. And on March 14, 2025, Y en marzo del 2025, the Court of Appeal unanimously overturned the decision. y la Corte de Apelaciones de manera unánime revocó la decisión. The court concluded that Jehovah's Witnesses have been fully vindicated. Así es que la Corte permitió que los testigos de Jehová fueran totalmente vindicados. Aqui ele está a dizer que o tribunal revogou a decisão e que as testemunhas de Jeová foram completamente vindicadas. Mas isto precisa ser analisado com muito cuidado, porque quando ouvimos palavras como completamente vindicadas, neste tom de Mark Sanderson, parece que o tribunal declarou que todas as críticas contra a organização eram falsas. Conseguiram entender isso? Mas uma coisa é certa, os próprios documentos do caso mostraram algo mais complexo. Os tribunais noruegueses reconheceram que certas práticas da organização das testemunhas de Jeová podem causar consequências sociais sérias. O que estava em debate era como estas práticas se relacionam com leis de financiamento estatal e reconhecimento religioso. Ou seja, a questão jurídica não era simplesmente se esta religião está certa ou errada. Era uma discussão sobre direitos civis e financiamento público. Mas Sanderson resume tudo como uma vitória total. Agora vamos continuar. And they also decided that the government of Norway must pay us more than $800,000 in legal fees. Y también determinó que el gobierno de Noruega nos pagara casi 800 millones de pesos. Aqui ele está a dizer que o governo da Noruega teria de pagar às testemunhas de Jeová quase 800 milhões de dólares. Quando alguém ouve 800 milhões de dólares, parece um valor gigantesco. Um número que causa impacto imediato à audiência. E isso é exatamente o efeito que este tipo de frase provoca. Quando alguém ouve estes números no Salão do Reino, naturalmente parece uma vitória esmagadora. O publicador na congregação fica com a ideia de que provocaram a organização de Jeová e vão ter que pagar. Esta organização não é uma organização qualquer. Não se brinca com a organização de Jeová. Aonde? Aqui é preciso ter muito cuidado. Primeiro, este valor é apresentado no discurso de uma forma extremamente simplificada. O que normalmente acontece em processos judiciais é que tribunais podem ordenar reembolso de custos legais ou compensações específicas relacionadas com o caso. Não significa automaticamente que um governo simplesmente entregou centenas de milhões como se fosse um prêmio. Segundo detalhe, nos sistemas jurídicos de vários países, é muito comum que a parte que vence um processo tenha direito a reembolso de despesas legais. Isso não é algo extraordinário. É um processo normal. Mas no discurso, isto é apresentado como se fosse uma grande recompensa divina. Vamos continuar. What a great victory for Jehovah's people. ¡Qué tremenda victoria para el pueblo de Jehová! Aqui, Mark Sanderson declara que isto é uma vitória tremenda para o povo de Jeová.
e a assistência responde com aplausos. Mas reparem numa coisa interessante. A organização ensina constantemente que o reino de Deus não faz parte do sistema deste mundo. Ensina neutralidade política e separação dos governos humanos. Mas quando um tribunal decide algo que lhes favorece, isso é apresentado como uma prova de bênção divina. Quando um tribunal decide contra, isso é apresentado como perseguição. É um padrão curioso. Vitória judicial, Jeová está conosco. Decisão desfavorável, Satanás está a atacar. But the battle is not over yet. Pero esta batalla todavía no termina. The government appealed to the Supreme Court of Norway, Ahora el gobierno apeló a la Corte Suprema de Noruega and the hearing was held just a couple of weeks ago. y la audiencia fue solo hace un par de semanas atrás. We are all now waiting for the decision of the Supreme Court. Así que ahora estamos a la espera de la decisión de la Corte Suprema. Aqui ele admite algo muito importante. A batalha não acabou. E é verdade, Sr. Mark Sanderson. Concordo contigo. O governo norueguês recorreu para o Supremo Tribunal da Noruega. Recentemente publicamos alguns vídeos aqui no canal a explicar o que aconteceu nestes 3 dias do julgamento do recurso, que aconteceu nos dias 5, 6 e 9 de fevereiro de 2026. Ou seja, o próprio caso ainda está em desenvolvimento. Nos próximos dias teremos a sentença. Mas reparem numa coisa. Mesmo antes da decisão final, o discurso já apresenta uma história como uma grande vitória. Isso cria na mente da audiência uma percepção muito clara. O caso está ganho. Mas juridicamente ainda não terminou. Would you, brothers, please pray on behalf of our dear brothers in Norway? Así que por favor, hermanos queridos, ¿estarían por favor dispuestos a orar a favor de nuestros hermanos en Noruega? Let Aqui, ele pede que as testemunhas de Jeová no Chile orem pelos irmãos na Noruega. E novamente a audiência responde com aplausos. Isto também é interessante porque, ao apresentar o caso desta forma, cria-se uma narrativa emocional muito forte. Os irmãos já estão a ser perseguidos em tribunais. Mas o que raramente se explica completamente é o motivo pelo qual o governo norueguês começou todo este processo. E aqui voltamos à questão central. O direito de uma pessoa sair livremente de uma religião sem sofrer isolamento social. Não se trata apenas de remover pecadores da congregação, como Mark Sanderson disse. Trata-se de consequências que vêm depois. E isso foi exatamente o que as autoridades norueguesas analisaram. Vamos continuar. we look to Jehovah and we hope that we will have a great victory again. Aqui ele está a dizer que olham para Jeová e esperam ter outra grande vitória. Mas talvez a pergunta mais importante seja: se uma organização tem a verdade absoluta, por que precisa tantas vezes de tribunais para defender as suas práticas? E mais importante ainda, por que cada vez mais governos estão a examinar essas práticas com tanta atenção? Essas são perguntas que cada pessoa precisa considerar por si mesmo. Porque quando tiramos o volume dessa emoção e olhamos apenas para os factos, algumas histórias começam a parecer muito diferentes. Mas afinal de contas, o que Mark Sanderson plantou com este discurso aos publicadores no Chile? Ele plantou uma narrativa preparada para 3 cenários possíveis. O primeiro cenário é o seguinte: se a organização voltar a ganhar no tribunal, a explicação já está pronta. Será apresentado como uma vitória dada por Jeová, uma prova de que Deus está a apoiar a organização. Segundo cenário, se a organização perder no Supremo Tribunal, nesse caso, a narrativa também está preparada. Será apresentado como perseguição religiosa, um ataque contra o povo de Jeová. O terceiro cenário é preparar emocionalmente os membros. Para isso, ele usa 3 elementos no discurso. Culpa ex-membros pelas acusações, apresenta governos como opositores e pede orações pelos irmãos envolvidos no caso. Assim, qualquer que seja o resultado da decisão judicial, a interpretação já está previamente definida para os membros. E assim termina mais um vídeo. O que você achou dessas declarações do Mark Sanderson?
Diga aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, partilhar o vídeo e dar um like. Até o próximo vídeo.